Apoio Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. Ao lado do fogão a lenha, pertinho do filho, da nora e do neto, a Dona Maria nos recebe com aquele carinho de vó. A matriarca é um exemplo vivo desse protagonismo rural que transforma vidas no campo. A história da família de Césaro começou aqui há quase 80 anos. Por essas terras foram escritos muitos capítulos, uns bons, outros nem tanto, mas todos tiveram a sustentação da base familiar. E um grande exemplo é a Dona Maria, que chegou bem novinha, com apenas 2 anos, mas a memória dela é muito ativa. Era difícil, mas a gente fazia com tanto amor que achava bom, né? Desde o tempo que eu comecei a ir na aula, naquele tempo eles só pegavam as crianças de quando eu tinha 9 anos quase, né? Comecei a minha aula com 8,5 mais ou menos. E era sacrifício ir na aula, né? Com geada, com um chinelinho, um tamanquinho, mas a gente ia. Sabe que eu não queria perder um dia de aula? Que bom. Né? Não queria perder um dia de aula. As dores do passado foram sendo curadas graças ao cooperativismo. A essência dele fez morada aqui, como bem lembra a Dona Maria. O meu marido... Nossa, ele até ficava brabo se um filho dissesse, mas vamos vender para outra firma, vamos, né? Ele ficava até brabo, porque não, tem que ficar com a cooperativa, ele dizia, né? Sempre. E sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Inclusive no crédito, né? Inclusive no crédito. Porque o meu marido sempre foi uma pessoa justa, sabe? Ele tinha muita raiva das pessoas que lograssem os outros. A propriedade de 35 hectares é bem estruturada. Nela estão 3 áreas de atuação: grãos, suínos e leite. O leite, aliás, por necessidade, existe aqui desde os tempos antigos. Claro, com a modernidade, os processos foram sendo implementados, como bem lembra a Dona Mari. Hoje são 28 vacas no plantel com produção diária de 500 litros. Deve fazer uns 10 anos já que a gente mantém... Assim, as vacas lactantes entre 20 e 25. Não evoluiu muito disso, né? O que a gente percebeu é que, acho que nós procuramos nos últimos anos melhorar bastante a genética das vacas e nós estamos conseguindo, às vezes, produzir mais leite com uma quantidade menor de vacas. Isso ajudou o quê? Melhoramento genético, cuidado com o bem-estar? Tudo isso. O melhoramento genético, que a gente começou faz alguns anos já, e daí agora que está chegando os primeiros resultados, né? E o bem-estar, como as nossas vacas são soltas, a gente procura ter água em todos os piquetes, água e sombra, né? Porque elas precisam disso, né, para os dias muito quentes e tal. Então a gente procura ter água em assim, disponibilidade fácil para elas, porque se for longe elas não procuram, né? Já na suinocultura, quem toca é o filho Emerson. No passado, a propriedade lutava com o programa de ciclo completo. Hoje, nas 2 pocilgas, só animais de terminação. São 1.200 deles alojados. Para o Emerson, ser um sucessor veio assim tranquilo, sem trauma, sem pressões. Veio de boa. Eu sempre tive ideia de ficar na propriedade. Desde os 13, 14 anos, quando já ia na escola, eu já tinha essa intenção de ficar aqui, né? E daí, assim, o pai sempre buscou evoluir e inovar, sempre para frente, né? E eu decidi seguir o caminho, né? De continuar tocando o negócio dele. E os investimentos foram feitos, né? Foram. Nós aqui nunca passamos um ano, acho, sem fazer um investimento, uma construção, trocar uma máquina, alguma coisa. A gente sempre buscando melhorar, né? E na suinocultura precisa isso também, né? Precisa. Assim, nós que já tínhamos o sistema de ciclo completo, né? Foi trabalhado muitos anos e foi decidido parar, né? Que era uma coisa que não valia mais a pena. E ficamos 2 anos sem suínos e depois, com a parceria da Cooperville, decidimos fazer um barracão, né? De terminação. Foi feito em 2018 um e em 2022 foi feito outro. A propriedade ainda está no nome do seu Renato. Aqui ele é o coringa do grupo. Ajuda em todas as frentes. Tem disposição e um orgulho imenso em ver tudo isso andando tranquilamente. Quem chegou primeiro foi o meu avô, né? O Marino Doneda, que vieram de Serra Abaixo, né?
E daí eles se instalaram aqui. Isso deve fazer quase 80 anos. Né? Daí até a minha mãe, ela está com 76 anos, ela ainda está viva, mora aqui e ela nasceu aqui nessa propriedade. É. E eu também nasci aqui, estou com 56 e continuo até hoje tocando a propriedade. E depois passou para o teu pai, para tua mãe, para você, como é que foi? Daí o falecido não passou para o pai e a mãe, daí eles passaram para mim e agora estou passando as atividades para o meu filho, o Emerson, que já está fazendo 30 anos também, né? Eu trabalho com cooperativismo há muitos anos, né? E tive o privilégio ao longo desse tempo de acompanhar o desenvolvimento de muitos produtores rurais, muitas propriedades rurais ligadas à cooperativa, né? E a família do De Césaro foi uma delas, né? Eu acompanhei um pouquinho a passagem de bastão do seu Elzo, em memória, né? Para o Renato, para a Mari, e agora ao longo do tempo eles foram passando para o Emerson, que é o filho deles, né? Vem fazendo o trabalho junto com a família, os três juntos no caso, né? E eles têm um DNA cooperativista? Sempre tiveram um DNA cooperativista. Sempre foram ligados ao cooperativismo, sempre dispostos a fazer os cursos, o que a cooperativa impôs para eles, sempre fizeram, de olho, QT. A fé que os trouxe até aqui seguirá levando adiante o propósito dessa família incrível, humilde, trabalhadora, que enxerga no futuro um cenário ainda mais brilhante. Apoio Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural.